Olá, meus amigos, minhas amigas e seguidores. Eu sou Levi Lafetá, jornalista profissional, administrador de empresas, bacharel em Direito e General Manager de futebol. E aqui abaixo tem um link aonde que a senhora ou o senhor poderá ver um pouquinho do meu currículo no futebol. Sim, inclusive participei da CPI do futebol em 2001, como convidado especial da CPI. E mais ainda, o primeiro jogador de futebol a assinar um contrato com o futebol inglês foi o meu cliente Francisco Hernande Lima da Silva, o popular Mirandinha. Sim, 1987, desembarcamos em Londres com o primeiro jogador de futebol brasileiro a assinar um contrato com o futebol inglês, o clube Newcastle. Poucos sabem disso, inclusive aqueles jogadores brasileiros que estão usufruindo das libras esterlinas e esqueceram que foi o Mirandinha que abriu o mercado inglês, porque até 1987 nenhum jogador brasileiro havia disputado o campeonato inglês, principalmente. E aí, o Gustavo Gomes, ontem, repetiu aquela jogadinha ensaiada, do Abel Ferreira e marcou o gol da vitória contra o Ceará. É isso mesmo, Abel Ferreira tinha essa jogada ensaiada com o Gustavo Gomes, que é aquela jogada que a bola vai pelo alto e ele cabeceia. E tinha uma outra também com o Dudu pelo lado direito, e por muitos e muitos meses o Abel Ferreira se dava bem. E agora, como o Estevão está muito bem marcado, como o Roque ainda não dançou o rock, tem que voltar às jogadinhas ensaiadas. Ontem nós víamos o Abel Ferreira nervoso lá no Castelão, porque o Ceará jogou muito bem e foi realmente uma infelicidade da zaga do Ceará, que esqueceu dessa jogadinha e ficou por isso mesmo. O Palmeiras recuou, Palmeiras trocou 5 para ver se garantia 1-0. Palmeiras ontem jogou como time de Série B, com medo do Ceará. O Ceará muito forte na marcação, muita raça, muita disposição. O futebol cearense realmente foi muito bem representado pelo Ceará Esportivo Clube. E aí vem aquela mídia que não tem conhecimento nenhum de futebol, não viveu os bastidores do futebol, como eu estou cansado de falar aqui, e fica dizendo que o Abel Ferreira é o treinador da seleção da CBF. Quando que o Abel Ferreira vai largar a mordomia que tem lá no Palmeiras para mexer com seleção de CBF? Em primeiro lugar, se ele tem uma seleção na mão e não consegue ganhar do Bahia dentro do seu estádio, o Bahia foi lá em São Paulo e ganhou 1-0
com a seleção do Abel Ferreira. Será que não é a seleção? O elenco do Palmeiras é uma verdadeira seleção. E ele, trabalhando dia a dia, não consegue montar um time para ser imbatível. Como é que agora, de vez em quando, ele vai encontrar com os jogadores selecionados brasileiros e vai conseguir passar o que ele não consegue passar hoje para a seleção do Palmeiras? Ele não vai largar nunca. Ou ele nunca foi reconhecido como um grande treinador lá em Portugal? Não. E ele ganhou na Mega Sena sem jogar. Ao entrar no Palmeiras, conseguir encontrar já um clube organizado e está lá até hoje. Vai renovar o contrato por mais 5 anos, porque ele não vai arriscar. Porque se ele, por acaso, pegar hoje qualquer seleção do mundo, ele simplesmente desaparece do futebol mundial. Abel Ferreira, treinador da CBF, aí é muito forte. E agora vem a segunda opção, o Jesus. Jesus fez um período só, um ano só de Flamengo, pegou as malas, e foi embora. E nunca mais foi treinador de primeiro mundo. Pelo contrário, está lá no terceiro mundo, treinando. E agora quer voltar ao Brasil e simplesmente assumir a seleção da CBF. Sim, meus amigos, a seleção é da CBF, porque a CBF tem realmente compromissos com empresas internacionais e não tem compromisso com o torcedor brasileiro, porque normalmente os jogadores selecionados, não são os melhores. Eu confesso que ainda não estou acreditando que Jesus vai assumir a seleção. E aí, vamos deixar o Abel Ferreira tranquilamente lá nos braços do Palmeiras, tendo uma vida tranquila, uma vida cheia de mordomias e mais ainda, liberdade para falar o que bem entende na hora das entrevistas. Fala bem o que quer nas entrevistas e acha que é o professor em tudo e reclama de tudo. Outro dia ele reclamou do sorteio. E ele esquece que a mesma dificuldade que tem o Palmeiras, tem o São Paulo, tem o Vasco da Gama. E não, mas ele que é diferente. Se pudesse, ele disputava a Copa do Brasil só lá em São Paulo. É porque ele não quer se deslocar. Não, ele não quer, ele quer tranquilo. Ele quer ficar lá no seu cantinho. Reclama de tudo. Ele parece que é o rei. E ainda encontra aqueles programas que tem uma porção de gente sentada lá e uma moça falando e que coloca o Abel lá em cima, em detrimento de treinadores brasileiros que poderiam muito bem assumir a seleção da CBF, não, a seleção brasileira. Porque o que está acontecendo ultimamente com os treinadores que são convidados é que eles têm que obedecer ali, para poder agradar a empresários e principalmente a clubes que querem valorizar os jogadores, porque a cada convocação o jogador X sobe no valor para uma futura transferência. Isso aí é um assunto que
Já estou cansado de falar aqui, cansado de falar que convocação de jogador, o jogador simplesmente vem justamente para se valorizar, não coloca a canelinha em defesa da pátria, porque ele sabe que não está colocando em defesa da pátria, ele está colocando em defesa das suas canelas. Essa que é a grande verdade. O brasileiro já não comemora mais o dia que a seleção vai jogar. Pelo contrário, o brasileiro fica simplesmente decepcionado com cada resultado. Com cada resultado. E aí, o que é que aconteceu com Dorival Júnior? Aconteceu com Dorival Júnior o que aconteceria com qualquer outro treinador. Porque hoje, meus amigos, o Brasil, falando em futebol, continua sendo o centro de treinamento dos clubes, principalmente dos clubes europeus. Pense comigo, se não é verdade. Pense, o jogador sai daqui, depois faz um estágio lá no Real Madrid, no Barcelona, e aí pronto. Mas sai daqui já com o clube que transferiu, com muito dinheiro, para criar outro no centro de treinamento, para também exportar. Meus amigos, mais uma vez, quem vos falou foi Levi Lafetá, bacharel em Direito, jornalista profissional, administrador de empresas e general manager de futebol. Não sabe o que é general manager de futebol? Procure saber. É aquele que vive os bastidores do futebol, aquele que convive com um jogador de futebol num clube, convive com um treinador, aquele que sabe escolher um treinador para um clube, aquele que sabe escolher os jogadores certos. Se o senhor não sabe, fique sabendo. 2 títulos que eu dei ao Fortaleza, um em 83 e outro em 91, eu aproveitei o que tinha dentro do elenco do Fortaleza e só contratei para esses 2 títulos 21 jogadores. Eu falei 21 jogadores para 2 títulos. Então, futebol não é para quem fica no ar-condicionado dando pitaco, não é? Ou então aqueles que ficam dando caneladas. Aquele abraço, amigo.